Os objetivos desse capítulo são observar a relação entre velocidade e pressão em um fluido, verificar a relação entre a previsão teórica e o resultado experimental, e observar como o modelo teórico pode ser aplicado para a determinação da velocidade de um fluido. Questão 1. Anote na tabela 6.1 os valores dos níveis dos ramos do tubo em U e a respectiva velocidade medida com o anemômetro. Utilize a incerteza de 0,1 metros por segundo para as medidas da velocidade. Então, nessa questão, você vai apresentar a medida de H1 e H2, a medida das alturas dos tubos em metros, sem precisar colocar a incerteza dessas medidas, tá? Somente o valor absoluto. A velocidade, sim, você vai apresentar com a incerteza de 0,1 metros por segundo. E você vai anotar também a temperatura que apareceu no anemômetro no momento em que você fez a medida. Na tabela 6.1, eu apresento os resultados das medidas que eu fiz. O resultado de vocês vai ser ligeiramente diferente desse, tá? O importante é que você apresente as alturas H1 e H2 com 3 casas decimal, que é a incerteza que nós temos, né? E o ΔH também com 3 casas. A velocidade com uma casa decimal e a temperatura sem nenhuma casa decimal, somente o valor medido com o anemômetro. Nesse caso, as medidas da temperatura, durante o experimento que eu fiz, todas elas foram iguais, 26 graus. Não exatamente a sua vai ser igual. Você deve apresentar dessa forma, uma tabela com legenda e o número de casas decimais requerido aí. No caso, 3 casas para as alturas e uma casa para a velocidade. Questão 2. A. Com base nos dados apresentados na tabela 6.1, confeccione o gráfico da velocidade em função de ΔH. B. Utilizando a equação y igual a x elevado a b, faça um ajuste do gráfico e determine o valor do parâmetro b. C. Este valor concorda com a descrição teórica? Justifique sua resposta. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar como fazer o gráfico da velocidade em função de ΔH utilizando o software SciDavis. Bom, para fazer o gráfico da velocidade em função do ΔH no software SciDavis, coloquei aqui na coluna X o ΔH, que é a variável independente, e na coluna 2 a respectiva velocidade medida com anemômetro. E também coloquei aqui na coluna 3, Y, a incerteza da velocidade. Primeira coisa é dizer para o SciDavis que esses dados da coluna 3 são incertezas. Então eu vou clicar em cima da coluna, clica com o botão direito, set column as e opção Y error. Ou seja, eu estou dizendo para o SciDavis que isso daqui é o erro relativo à variável que está no eixo Y, nesse caso velocidade. Vou clicar e selecionar as duas colunas, vou na opção gráfico, dispersão, e aqui está feito então o gráfico. O próximo passo é fazer o ajuste e depois, na sequência, formatar o gráfico. Para fazer o ajuste, o primeiro passo é selecionar o gráfico. A gente vai no menu Análise, opção Assistente de Ajuste. Bom, vai abrir a janela Assistente de Ajuste. Aqui em Categorias, nós vamos clicar em Definida pelo usuário para definir uma nova função. Aqui embaixo a gente tem a janela Nome. Eu vou colocar aqui o nome de Venturi. E aí, a equação que o enunciado pede para a gente ajustar é a equação y igual a ax elevado a b. Então, eu vou ter dois parâmetros, parâmetro a e b, que já estão colocados aqui na janelinha parâmetros. Aqui nessa janela inferior, eu vou colocar a equação, que é a vezes x, acento circunflexo, b, significa que x está elevado a b. Vou clicar agora no botão salvar. E aqui, na janela função, já vai aparecer o nome da função Venturi e a expressão ax elevado a b. Para ajustar com essa função, eu vou marcar aqui a opção Ajustar com função definida por usuários e vou clicar no botão Ajustar. Bom, se você não configurou o seu SciDavis para aparecer os parâmetros no gráfico, você pode fazer isso clicando aqui em Saída Personalizada, tá? Aqui eu coloquei os algarismos significativos para 4, tá? E marquei essa opção aqui, escrever parâmetros no registro dos resultados. Então, se você não fez isso até agora aí no SciDavis, você marca, que é interessante ter essa opção, tá? Se você marcou a opção, clique em aplicar e em ajustar. Vai voltar para essa tela. Aqui o importante é a gente colocar aqui, fonte de erro em Y, vamos colocar erros associados. Clique em ajustar, clique em fechar.
Aqui em cima abriu a janela do registro de resultados. Eu vou fechar, que eu não preciso dela. E aqui eu tenho o gráfico. Nota que aqui eu tenho essa tabelinha que foi colocada com alguns parâmetros que ele usou e o resultado que ele obteve para o parâmetro A e para o parâmetro B. E aqui mostra a linha vermelha que representa o ajuste. E aqui também eu tenho a legenda, tá? Bom, não tem problema, pessoal, se ele não passar sobre todos os pontos. É normal isso acontecer, ok? Bom, então a gente obteve o parâmetro A, obtivemos o parâmetro B. E o próximo passo, então, vai ser formatar esse gráfico para mostrar para vocês como você deve apresentar esse gráfico. Formatação do gráfico. Nós vemos aqui que a gente tem que colocar o título do eixo X, o título do eixo Y, mudar os algarismos significativos que aparecem nos parâmetros, escrever o que significam os dados e fechar os eixos colocando os marcadores maiores apontando para dentro. Para isso, você clica no gráfico e vai no menu Formatar, a opção Eixos. Vai abrir a janela Opções Gerais do Gráfico. Então aqui ó, já está selecionado o eixo inferior. Eu vou colocar o nome do eixo. Nesse caso, a gente pode colocar como ΔH, altura, vamos colocar assim, diferença de altura, e vamos colocar a unidade que é metro. A opção aqui ó, de marcas maiores, vou colocar dentro, marcas menores também dentro, vou clicar em aplicar. Se a gente arrastar aqui, ó, a gente vai ver que já apareceu aqui o nome, ó, diferença de altura, e aqueles riscos, as marcas maiores e menores, já ficaram para dentro. Vamos continuar aqui na opção geral dos gráficos, vamos no eixo esquerdo. Então no eixo esquerdo, que é o eixo vertical, a gente tem a velocidade. E a velocidade está em metros por segundo. Vamos colocar as marcas maiores para dentro e as marcas menores também para dentro. E clicar em aplicar. Também a gente pode ver ó, que já apareceu o nome do eixo com a unidade e as marcas ficaram para dentro. Agora vamos no eixo superior. O eixo superior, a opção mostrar está desativado. Então vamos mostrar o eixo. No entanto, em rótulo de dados, a gente vai colocar para não mostrar. Por quê? Porque eu já tenho os valores numéricos na parte de baixo, no eixo inferior, então não preciso mostrar. Vamos alterar as marcas maiores para dentro, as marcas menores para dentro também. Clicar em aplicar. Vamos agora no eixo direito, pedir para mostrar o eixo direito, pedir para não mostrar o rótulo de dados e também colocar marcas maiores dentro e marcas menores também dentro. Clique em aplicar e OK. Já foi formatado parte do gráfico. Vamos alterar o que está escrito nessa tabela. A gente sabe que o ponto são os dados experimentais e a linha é a curva de ajuste. Vamos dar 2 cliques na tabela. Vai abrir opções de texto. Muito importante que você não apague esse primeiro comando, que é o /C1. Apague somente tabela 2 e coloque dados experimentais. E no C/C3, vamos apagar aqui, ó, não linear e ajuste e colocar curva de ajuste. Clicar em aplicar e OK. Ó. Vamos também formatar essa tabela onde estão os parâmetros. Vou dar 2 cliques aqui. Tá? Aqui tem os parâmetros Q quadrado e R2 que estão relacionados com a qualidade do ajuste, mas o que me interessa na formatação é a formatação de como está apresentando o parâmetro A e o parâmetro B. Então, nota que quantas casas decimal eu vou ter que deixar aqui? Ó? Aqui tem 4 casas aqui. Não faz muito sentido, né? O primeiro não nulo é o 8, só que o próximo número que vem aqui é o 9. Então, eu vou... o 7, desculpa, né? Então, quando eu for arredondar, isso daqui vai virar 0,9. Se aqui eu tenho uma casa, aqui também eu vou deixar apenas uma casa. E vou trocar esse mais barra menos pelo símbolo padrão. Para fazer isso, você pressiona o botão Alt 0177 e ele vai fazer o símbolo de mais ou menos. O parâmetro B também, né, eu vou utilizar a regra do primeiro não nulo na incerteza aqui, que no meu caso é 3. E aí eu vou ficar com 3 casas no parâmetro B e vou trocar também esse símbolo para o símbolo padrão. Vou clicar em aplicar e OK. Está aqui a tabela. Tá. Uma coisa que também está um pouco estranho aqui, pessoal, é essa diferença aqui. Ó. Você vê que aqui eu tenho um espaço muito maior em a distância, né, do começo até o eixo inferior do que o eixo superior. Então eu vou trocar essa escala. Eu vou clicar aqui, vou na opção formatar, escalas. Então eu estou aqui na escala do eixo esquerdo, que vai de 5 a 30. Eu vou colocar aqui 7. Vou dar um aplicar. Vamos ver se dá para melhorar um pouquinho mais.
8 ficou bom, ok. Ó, nota que agora o espaço está bem simétrico. Poderia alterar aqui também no eixo horizontal, porque está cortando o último valor aqui. Ó. No meu caso, isso está acontecendo. No caso de vocês, vocês vão ter que analisar o que está acontecendo para poder arrumar. Então, vou escalas novamente. Aqui, eixo inferior. Vou colocar até 0,95. Vamos ver o que vai acontecer. Não ficou muito bom. Vou colocar até 0,85. Vamos ver. Ficou ótimo. Aplicar, ok. Tá aí. Vou apagar o título. Para isso, eu vou clicar 2 cliques aqui. Vou apagar o título. Por que eu vou apagar o título? Porque eu vou colocar uma legenda. Quando eu copiar isso daqui para o Word, vai ter uma legenda. Então, não vai ter esse problema, tá? Então, aí está formatado o gráfico. Para você copiar, basta clicar em cima, opção copiar, camada, e aí você cola no Word. É dessa forma que você deve apresentar o gráfico, ok? A questão 2, no item B, ele pede que você faça o ajuste e obtenha o valor do parâmetro B. E no item C, ele pergunta se esse valor concorda com a descrição teórica e para você justificar a sua resposta. Bom, para isso, vamos dar uma olhada na equação de ajuste. A equação de ajuste é a equação y igual a ax elevado a b. Bom, lá no SciDavis, no eixo y, a gente colocou a velocidade medida no ponto 2, a velocidade v2. E no eixo, na coluna x, nós colocamos os valores de ΔH. Então, eu posso trocar y por v2 e x por ΔH. E aí eu obtenho a equação 1 que está mostrada aí na tela. Ou seja, a equação do ajuste y igual a ax elevado a b, na verdade, é a equação v igual a ΔH elevado a b. Com base no valor que a gente obteve de b, b é aproximadamente igual a meio, 0,5. Então, trocando na equação 1, b por 0,5, eu tenho que v2, velocidade, é igual a ΔH elevado a meio. Todo número elevado a meio é a raiz do próprio número. Então, eu tenho que v2 é igual a raiz de ΔH, conforme mostrado aí na equação 2. Pessoal, o que eu tenho na equação 2 é que a velocidade é proporcional à raiz de ΔH. Esse é o resultado experimental. Então, velocidade é proporcional à raiz de ΔH. Agora, quando eu comparo com a equação do modelo teórico, porque eu tenho que ver se o valor ele concorda com a descrição teórica. Então, olha para a equação ali do modelo teórico, aquela equação grandona ali embaixo. Eu tenho que V2 ele é proporcional à raiz de ΔH. Ou seja, tem outros fatores ali, tem raio, tem aceleração e densidades, mas ele é proporcional ao ΔH. Ou seja, em resumo, concorda, né, com a previsão teórica, né, e a justificativa é a própria equação teórica que é apresentada aí. Né, porque, de acordo com o modelo teórico, a velocidade é proporcional à raiz de ΔH. Questão 3. A. Utilizando os valores dos raios R1 e R2 da aceleração gravitacional, os valores de ΔH e as equações 6.18, 6.19 e 6.20, determine o valor teórico para a velocidade V2, V teórico, para cada medida. Apresente o resultado conforme a tabela 6.2. Ou seja, o que a questão está pedindo que você faça é que você utilize a equação 6.18, juntamente com outras equações e alguns dados que você tem já medido, para calcular como seria a velocidade. Certo? Vamos ver como que a gente pode fazer. Bom, ali apresentada a equação 6.1, que é a equação que você tem na apostila, seria a velocidade no ponto 2. Ou seja, se eu souber R1, o valor de G, o valor das densidades do ar e da água e ΔH, eu consigo calcular, né, a velocidade. No meu caso, eu medi o R1 igual a 0,0425 metros e o R2 igual a 0,0205 metros. As equações 6.2 e 6.3 são as equações que vão dar para vocês a densidade em função da temperatura. Então, a densidade do ar como a da água depende da temperatura. E com essas equações, você consegue calcular a densidade do ar e da água. Bom, como a temperatura durante todo o meu experimento foi de 26 graus Celsius, eu consegui a densidade do ar de 1,2 kg por metro cúbico e calculei a densidade da água de 996,7 kg por metro cúbico. Tá? E vou usar a aceleração gravitacional de 9,79. Vamos ver como que a gente faz para utilizar a equação 6.1 e os dados que a gente tem para calcular a velocidade utilizando o software Excel. Por que eu prefiro utilizar o software Excel? Nota que a equação 6.1 é uma equação razoavelmente grande, com vários termos. Então, a chance de você fazer esse cálculo à mão e acertar
é muito pequena, mas só que você faça no Excel. Vamos ver agora como fazer esse cálculo utilizando o Excel, então. Para fazer esse cálculo, o primeiro passo é você colocar os parâmetros no Excel. Então, na coluna B, eu coloquei os valores de ΔH, na coluna C, o raio R1, na coluna C, o raio R2, na coluna E, o valor de G. Na coluna F, a densidade da água e na coluna G, a densidade do ar. Nota que o R1, R2, G e as densidades são constantes, o que vai mudar é a altura. Agora, na coluna H, eu coloquei aqui a velocidade teórica, né? Ou seja, a velocidade que eu vou calcular em metros por segundo. Então, a gente vai colocar aqui as equações. Então, vai ficar igual, o primeiro termo que aparece é R1 ao quadrado, então vou colocar entre parênteses, igual R1, que no meu caso aqui está na célula C3, R1, aí circunflexo 2 ao quadrado, vezes, agora a raiz. Então, o Excel, a função é raiz. Vou abrir um parênteses, né? Vou colocar aqui 2 vezes G, que é a célula E3, né? Vezes a razão das densidades, que é o que aparece. Então, vou colocar entre parênteses a densidade da água, que está na célula F3, dividido pela densidade do ar. Fecho parênteses. Agora eu tenho mais um termo, então eu vou multiplicar, vou abrir parênteses, né? E vou colocar agora o ΔH, que vai estar na célula B3, dividido, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou ter o R1 à quarta menos R2 à quarta. Então eu vou abrir mais um parênteses, R1 à quarta, fecha parênteses, menos, abre um parênteses, R2 também a quarta. Vou fechar esse parênteses, fecho mais um e fecho finalmente o da raiz. E aí, Enter. E aqui eu tenho a velocidade 15.6, tá? Ele poderia ser apresentado com mais casas. Para mim saber quantas casas decimal eu ia deixar, teria que calcular a incerteza. Pessoal, essa equação é muito grande para a gente fazer a propagação de incertezas. Então eu vou deixar o mesmo tanto de casas que tem na velocidade experimental, que é uma casa, certo? Vou clicar aqui e vou arrastar, que está aí calculado a velocidade teórica. Ou seja, é dessa forma que você faz para calcular utilizando o software Excel. Bem mais rápido, bem mais fácil do que calcular utilizando calculadora ou fazer esse cálculo mesmo à mão. Bom, aí na tabela 6.2 está então o resultado, né, da velocidade teórica, juntamente com os parâmetros que foram utilizados. Dessa forma você deve apresentar o resultado. Okay? Ali eu tenho ΔH, R1, R2, G, densidade da água, densidade do ar, velocidade teórica. Lembrando que esses resultados são o que eu obtive. Cada um de vocês vai obter um resultado ligeiramente diferente. Depende muito da velocidade que você escolheu, né? Obviamente da ΔH que você vai medir, certo? Questão 4. Determine a razão entre as velocidades experimental e teórica, apresentando os resultados conforme a tabela 6.3. B. Qual a origem da discrepância entre os valores das velocidades teórica e experimental? Aqui, pessoal, você vai colocar nessa primeira coluna aí, velocidade experimental, aquela velocidade que você mediu com o anemômetro. Então, a velocidade experimental foi aquela que você mediu com o anemômetro. A velocidade teórica foi a que você calculou na questão anterior. E aí, na última coluna, você tem a razão. Você vai pegar o valor da velocidade experimental e dividir pela velocidade teórica. Vamos ver como que vai ficar esse resultado no meu caso aqui, no meu experimento. Então, na tabela 6.3, eu coloquei a comparação entre a velocidade experimental e teórica. Então, na primeira coluna eu tenho a velocidade experimental com a incerteza e depois a velocidade teórica na segunda coluna. E na terceira, a razão entre a velocidade experimental e a velocidade teórica. Tá? Essa questão também pergunta qual é a origem da discrepância. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada ali no primeiro valor. Primeiro valor, minha velocidade experimental, a velocidade que eu medi, 10.2. E usando o modelo teórico, eu obtive 15.6. Isso dá uma razão de 0,65. Agora, vamos pensar assim, se o modelo teórico fosse ideal, né, ele teria que dar o mesmo resultado da experimental, correto? E ele deu um erro muito grande ali, 0,65 foi a razão. Isso é muito diferente, isso é muito grande, né? Significa o quê? Que a velocidade experimental é menor, está sendo bem menor do que a teórica, você pode ver ali pelo resultado. Agora, qual que é a origem dessa discrepância? Né? Da onde surge essa discrepância? Vamos lembrar que a velocidade teórica, ela foi obtida através de uma equação
que vem da equação de Bernoulli. Na equação de Bernoulli, a gente tem algumas considerações sobre o fluido e sobre o movimento desse fluido a ser considerada para utilizar a equação de Bernoulli. A primeira delas é que o fluido não pode ser um fluido compressível. Ou seja, se fosse água, seria tranquilo nesse sentido, porque a água é pouco compressível. Mas o nosso fluido, o fluido que está passando no tubo, é ar, é extremamente compressível. Então, essa condição experimental já não serve, né? Ou seja, Bernoulli já não deveria ser usado para explicar esse fenômeno do ponto de vista quantitativo. Outra coisa é que o escoamento do fluido, para ser aplicado à equação de Bernoulli, ele tem que ser um escoamento laminar. Isso não acontece, né? Apesar que a gente não consegue ver, a gente sabe que o fluido ali é turbulento. Então, essas duas condições, né, vai impedir que a equação de Bernoulli descreva o fenômeno de maneira quantitativa, ou seja, descreva exatamente o que está acontecendo. Então, isso que faz surgir uma diferença entre a velocidade experimental e a velocidade teórica, esses dois fatores que não foram levados em conta. Ou seja, o fato de que o fluido é compressível e de que a gente tem um escoamento turbulento. Então, por isso, a origem da discrepância. Questão 5. Explique como podemos utilizar a medida de ΔH para determinar a velocidade V2 sem utilizar o anemômetro e ainda assim obter a medida correta, com um erro menor do que o encontrado na velocidade teórica. Pessoal, essa questão ela vai remeter aos resultados anteriores. Ou seja, na questão 4, a gente viu que a velocidade teórica é muito diferente da experimental. Ou seja, significa que não é confiável utilizar aquela equação. Ela não serve para medir a velocidade correta. A velocidade correta é experimental e a teórica foi muito maior que a experimental. Mas a questão pergunta se ainda tem como utilizar a medida de ΔH. Porque a gente viu que, uma vez que todos os parâmetros são fixos, se a gente souber o valor de ΔH, a gente consegue calcular a V2, a velocidade teórica. No entanto, utilizando apenas a equação de Bernoulli, aquela equação que aparece do tubo de Venturi, o valor vai estar errado. Mas é possível, a gente sabe que é possível utilizar essa medida de ΔH e obter um erro menor do que o obtido anteriormente. Bom, nota que a razão entre a velocidade experimental e a velocidade teórica é, na média, aproximadamente 0,7. Então, se eu pegar os valores da terceira coluna que aparecem nessa tabela, tem 0,65, 0,76, 0,77. Se eu fizer um valor médio, né, isso vai dar aproximadamente 0,7. Ou seja, a velocidade experimental é aproximadamente 0,7 vezes a velocidade teórica. Então, basta eu pegar a equação do tubo de Venturi e multiplicar por esse fator 0,7. No meu caso, né, no caso dos meus dados, os dados de vocês podem dar 0,8, pode dar 0,6, pode dar outro valor. Mas o importante é que nota que esse valor não muda muito em relação à velocidade. Ou seja, ele é simplesmente um fator de calibração. Então, como que eu posso utilizar a medida de ΔH para determinar a velocidade? Basta eu calibrar. Fazer isso, ou seja, medir a velocidade com o anemômetro e comparar com a velocidade teórica e obter esse fator 0,7 ou fator 0,6, um fator de calibração, eu consigo utilizar a equação. Então, como que eu posso fazer, como que eu posso medir ΔH e ainda ter determinar a velocidade V2 com um erro menor? Fazendo, né, obtendo esse fator de calibração que é 0,7, calculando a razão entre a velocidade experimental e a velocidade teórica e utilizando o resultado desse cálculo como um fator de calibração que entra multiplicando na equação do tubo de Venturi. Questão 6. Qual é a relação de intensidade entre V1 e V2? Qual é maior barra menor? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, essa questão é simples de ser respondida. Se a gente olhar para a figura do tubo, a gente tem a área 1 e a área 2. A área 1 é a área do tubo onde o fluido entra, a área maior, e a área 2 é a área menor. Se a gente lembrar da equação de continuidade, a gente tem que o produto A1V1 tem que ser igual a 2V2. Se eu isolar V1, eu tenho que V1 é igual a A2 sobre A1 vezes V2. Só que A1 é maior que A2. Se A1 é maior que A2, nota que a razão A2 sobre A1 é um número menor do que 1. Ou seja, V1 é um número menor que 1 que multiplica V2. Nesse caso, então, V1 é menor que V2. Né? E a justificativa da resposta é a própria equação que está apresentada aí.
Espero que esse tutorial possa ter ajudado na resolução das questões. Se você tiver alguma dúvida, me procure na área de atendimento. Lembrando que é muito importante que você esclareça todas as dúvidas antes de entregar a folha de respostas. Muito obrigado e até a próxima aula.